Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast A Mesa. E hoje, estou aqui, você também está aqui, você está compartilhando dessa mesa, né? Esse nome que veio para esse podcast não poderia ser, tão real como o que nós estamos vivendo aqui. Vieram várias ideias para o nome desse podcast. E contei pra Paty lá das Marias, em algum momento ela vai estar sentada nessa mesa também, ela já foi convidada. Mas eu contei pra ela e ela disse: Fê, eu acho que não é isso. Eu acho que é algo que você está vivendo nesse tempo. E eu fui pra casa pensando, algo que eu tô vivendo nesse tempo. Fui com isso, com essa chave pensando sobre. E daí, mas nós estamos vivendo a mesa e, óbvio, nós estamos vivendo a mesa. Então, esse é um tempo de nós vivermos a mesa, porque o Senhor está voltando e Ele quer intimidade, Ele quer que nós conheçamos Ele de forma real e verdadeira. Exatamente. E para isso nós precisamos dessa intimidade, precisamos estar compartilhando, ceando com Ele, estar à mesa com Ele. Então, hoje você está aqui, eu estou aqui e a Zena está aqui para dar continuidade a essa história extraordinária que ela contou, tem contado até agora, e que mais especificamente no nosso último episódio, em que ela conta essa experiência de estar no céu, ela não falou essa palavra, mas nós entendemos. Sim. Que ela estava na presença de Deus e tendo que prestar contas, do que ela viveu aqui na Terra até aquele dia. E eu tô ansiosa por assistir, por assistir, por te escutar, Zena. Por te assistir falando tudo isso e contando pra gente esses detalhes que, a Zena dá testemunho em vários lugares. Mas nem sempre ela consegue falar com tantos detalhes. Não dá, forma tão específica. 40 minutos, 1 hora no máximo, você deixa muita coisa para trás. Exatamente. Então, desfrutem desse momento e Zena, Isso. é com você. Então, gente, eu estava, como disse para vocês, primeiro mostrei que Jesus falou, está na palavra, em João capítulo 13. Condenada, me senti completamente condenada, desesperada. Não foi Jesus, não foi um anjo me condenando, foi os meus atos me condenando. E naquele lugar que não tem nada igual, que a gente possa comparar nessa terra. De um lado, era como se tivesse uma parede transparente. E naquele meu desespero, eu tinha uma amiga de infância, que a gente tinha quase a mesma idade, e nos criamos praticamente juntas. O nome dela era Teresa. Casamos mais ou menos na mesma época. E ela teve 3 filhos, assim, bem juntinho. O esposo era caminhoneiro e ela saiu fazer uma viagem com ele, isso uns 3 anos antes de eu ter tido essa minha morte. E ela e ele faleceram, bateram o caminhão e morreram. E ela deixou aqueles 3 filhos pequenos. E eu, naquele lugar, em um desespero, eu sabia que um dos lados, o lugar que eu estava era como se fosse a antessala daquilo que a Bíblia chama o paraíso. O lugar que hoje as pessoas que deixam esse mundo e entram na eternidade, é o lugar que elas estão. E naquele lugar que tinha como se fosse uma parede invisível, transparente, eu comecei do lugar que eu estava em desespero, ver um cenário de pessoas andando ali.
Elas estavam vestidas de branca, de roupa longa, lindas, e era como se elas viessem me olhar, pensando, por que ela não entra se ela está na entrada? E, de repente, eu vejo essa amiga minha, Teresa, e o esposo. E quando ela me viu, ela me reconheceu. E ela abriu os braços, como alguém que diz, uau, você também chegou. E eu não me movi do meu lugar. E mostrei, provavelmente, ela viu que eu estava preocupada com alguma coisa. E ela perguntou por que eu estava preocupada. Se eu tinha chegado para entrar num lugar tão bom. Em outras palavras, por que você não entra, né? E aí, naquele momento, eu mostrei para ela, a gente não falava aqui, é aqui na mente, é sem palavras. Nós falamos porque nós estamos numa casa humana. E quando nós deixamos essa casa, nós nos comunicamos pelo olhar e pela mente. E aí eu entendi que ela disse, e eu respondi para ela, que a minha preocupação era os meus 2 filhos. E ela disse, você sabe que eu também tinha os meus. Mas ela mostrou aqui um lugar que você não lembra mais de nada. E aí, quando eu ia dizer para ela que eu estava condenada, que eu não podia sair do lugar, para vocês entenderem como um redemoinho, mas era algo branco, como se fosse um lençol num redemoinho, me envolveu e me tirou daquele lugar. E agora eu estou num lugar como se eu estivesse num corredor, tá? Para vocês entenderem. Branco do mesmo jeito. E no final daquele lugar, numa distância talvez de meio quilômetro, vinha um ser que o rosto era como um sol. E ele tinha aquelas vestes, ele era muito grande. E eu sabia que era Jesus. Pelo que eu já tinha lido a Bíblia toda, comecei a ler aos 14, nessa época eu estava com 25 anos. No período que eu estive desenganada dos médicos por 7 anos, eu cheguei a decorar mais de 50 salmos. Então eu li a Bíblia. E naquele momento, eu sabia que era o Senhor. E eu entendi que eu tinha 2 opções. Uma era ficar no lugar que eu estava, esperando que ele viesse ao meu encontro. E a outra era ir ao encontro dele. E eu decidi pela segunda opção, de ir ao encontro dele. E o momento, viu, Fernanda, que eu comecei pensei em me mover, aí eu entendi que na eternidade nós não andamos. É como se nós tivéssemos rodinha no pé. Eu vi ele se movendo, era totalmente diferente. Para você esquiar, você faz força. Ali não, você pensa e você desliza. É como se o teu pé fosse rodinha, né? Mas você não precisa se equilibrar, que você está é espírito, né? Eu até contei para a Fernanda, fora das câmeras, que quando eu comecei a ver e me condenar, eu tentei tapar e não ver o que eu estava vendo e descobri que a minha mão, eu olhava, era mão, mas se eu colocasse, ela não era parede, eu continuava enxergando. Então, para nós, em espírito, nós somos iguais, só que o nosso corpo não é, ele não
a gente passa a parede, né? É diferente, só que somos nós. É forte, é maluco demais. E aí eu vejo o Senhor e eu decido ir. E aí eu percebo que eu deslizo, que eu saio com muita facilidade. A minha mente me leva. Só que a maneira que eu vou me aproximando do Senhor, eu vou diminuindo. Eu sei que eu estou diminuindo. É uma coisa maluca. Eu fui diminuindo, que quando eu cheguei junto dele, eu não era nada. Eu era uma folha, assim. Mas era eu. Era eu, mas a presença dele é como se eu fui me tornando nada. E eu tenho consciência de que eu cheguei junto dele. Mas quando eu cheguei junto, eu não era nada, mas eu tinha mão. Quer dizer, eu fiquei tão pequenininha, mas eu continuei tendo mão. E aí eu nada. Para pôr o rosto no chão, eu já não era nada. Para mim, eu me prostrei com o rosto no chão. Mostrei as minhas mãos para ele. E as minhas mãos lá já tinham me condenado. Era a mágoa que eu tinha guardado do meu pai, era a condenação, a maneira como eu dava o salário para ele, né? Que a intenção que eu dava era dizendo, você gosta de dinheiro, né? Então, a doente mental que nunca deveria trabalhar, conseguiu trabalhar e é que mais te dá dinheiro. Agora, diante do Senhor, eu mostrei para ele. Primeiro, prostrado, eu disse, eu estou condenada. E eu preciso voltar. Quer dizer, eu quero uma chance, eu preciso voltar. E esse eu preciso voltar, gente, foi tão louco. Zena, antes de você continuar só, essa questão das mãos, eu estava lendo nesses dias a leitura hebraica, né? E estava falando sobre as mãos. E estava falando que esse símbolo, né, das mãos que nós entendemos, né? Quando Deus pede para ver as nossas mãos, ele está falando para justamente isso, para ele poder ver as nossas ações. Onde nós apresentamos para ele as nossas ações. E estava falando de quando nós estamos na igreja, adorando a Deus, e nós erguemos as nossas mãos. Muitas pessoas estão na igreja, erguem as mãos, né? E não têm a noção do que isso significa. O que isso significa? Quando nós erguemos as nossas mãos, nós estamos apresentando para Deus, nós estamos adorando Ele, a intenção do nosso coração, né? Adorando. É adorar, estou aqui para adorar a Deus, então eu vou erguer as minhas mãos. Só que quando eu ergo as minhas mãos, eu estou adorando Ele com aquilo que eu faço. Com o que eu sou. Com as minhas ações, com o que eu decidi fazer, com a intenção do meu coração, eu estou apresentando para Deus e eu estou adorando Ele com isso. Então, não é simplesmente eu estou erguendo a minha mão e querendo adorar a Deus. E será que a gente está adorando Ele com o que nós estamos apresentando? Então, isso que você está falando é muito forte. É muito forte, porque eu já tinha escutado. Eu lembro que eu era nada e foi automático. Era como se eu tinha que fazer aquilo. Eu nada, mas eu tinha mão. E aí eu apresentei a minha mão. E para mim não apresentar a mão, eu estava também dizendo para ele, eu te amava, conhecia a tua palavra, e eu cheguei de mãos vazias, eu não tenho nada para te apresentar. E tem uma canção na harpa cristã que diz, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas vidas eu poderia ao Senhor apresentar? E aí, quando eu apresento a mão, eu digo para ele, eu não tenho nada, né? Eu não fiz nada para contribuir para o teu reino.
E aí eu comecei a pedir para ele, mostrando as minhas mãos, uma chance de voltar. E esse pedido foi tão forte que, para mim, o nada que eu era, eu fui quebradinha em pedacinho. Eu me sentia nada, mas assim, no meio de água, que era a minha lágrima, com medo de ouvir dele, você não vai voltar. É como se eu, aquele gelinho, quando você limpa a geladeira antiga, que fica aquelas folhinhas bem finas de gelo, eu me sentia como algo assim, e que aquilo foi quebrado e virou nada. E aí, quando eu me tornei aquele nada, eu ouvi dele dizendo: volta, eu te darei mais uma oportunidade. Muitos caíram aos meus pés, como tu, e não tiveram a oportunidade que eu estou te dando. Naquele momento, eu fui, vamos dizer, volta, eu ganhei o impacto. Eu, aquela coisinha de nada, eu me levantei, aqueles caquinhos, como se os caquinhos voltou a ser eu, e eu comecei a voltar. Só que na volta, a voz dele, volta, eu te darei mais uma oportunidade, eu comecei a ouvir repetidamente. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, e é mesmo, gente. Aquele som de você falar dentro de um galpão de zinco, quando você era criança, eu gostava, criança, né, gritar dentro do telha de zinco, porque repete a tua voz. Então a voz de Deus repetia assim para mim. E a hora de volta, eu voltei para o meu corpo. E aí o maluco, gente, quando eu cheguei no meu quarto, eu vi o meu corpo. E eu estava fora e eu tinha que entrar. E eu sabia que eu não voltei sozinha, que Jesus estava comigo, só que agora em espírito. E é como se ele veio junto e foi ordem dele que eu voltei para o meu corpo. E aí, naquele momento, eu senti. Dr. Murata é um amigo meu, um médico japonês nosso, operador, um profissional. Ele me fazia contar essa história algumas vezes. Eu levei ele a Cristo, né? Ajudei ele a conhecer o Senhor. Fui um canal para ajudá-lo a descobrir a palavra, o Senhor. E ele, sempre que a gente tinha oportunidade, ele pedia para mim repetir a volta para o meu corpo. Porque a sensação, se você já usou meia kendo, aquela bem apertada, quando você tem problema de varíola, se está grávida, perigo para ter uma trombose, os médicos mandavam a gente colocar. Eu coloquei, e isso era muito ruim, muito difícil colocar. A sensação, para você entender, é parecida assim. Era como se eu entrasse num lugar, eu tinha que entrar em algo apertado, difícil, corpo parado. Quando eu entrei no meu corpo, eu sentia o sangue querendo dar a volta no meu corpo, como se desse soquinhos, e ele começou a se mover. Eu lembro da primeira volta que ele deu na minha cabeça. Ai, cenas lindas! Sentindo o sangue assim, forçando a passar. Eu nunca tinha escutado isso. Não, foi uma cena muito difícil. Você já contou algumas vezes, mas Sem poder, gente, eu sentindo a cena. Só que, quando eu saio do meu corpo, a minha visão de Deus era de
Eu sabia que Deus era real, que Jesus era real, mas era aquela visão de um Deus longe. O período que eu passei na casa da minha irmã, que depois que a minha cama foi desmanchada e eu gatinhava, eu não podia andar, então eu me arrastava no chão. E meu marido tinha feito uma cadeira de ferro, que era uma cama na área dela, e muitas noites eu me arrastava até aquela cadeira bem baixinha, quando eu conseguia subir nela, deitada dali, para poder olhar o céu. Eu olhava e eu brigava com Deus, eu dizia para as nuvens, ou você sai da frente, que eu quero ver Ele. E eu quero que Ele diga para mim qual é o pecado que eu tenho para mim sofrer tanto. Naquela cadeira eu brigava com Ele. E brigava com as nuvens, porque para mim Deus estava distante e Ele tinha que dizer por que eu estava passando por aquilo. E agora, com essa experiência, então eu saí do meu corpo com essa visão de um Deus distante. E quando eu volto, eu entendo que Ele está comigo. E foi algo assim tão forte que eu vejo o meu sangue dando soquinho, dando a primeira volta. Eu vi ele dando a primeira volta no meu corpo. O corpo paralisado e o sangue andando nas veinhas. Uma sensação tremenda. Só que era como eu não sai o meu som de voz porque o meu corpo está frio. E nisso meu marido se acorda. E o que o médico tinha dito, você vai acordar, ela vai estar morta. Ele me pegou, eu estava fria, o sangue estava começando a andar. Ele pula por cima de mim e ele começa a andar dentro de casa chorando alto e dizendo, Deus, tu não podia fazer isso comigo agora. E ali eu comecei a escutar o que eles estavam passando na empresa. Bem agora, Senhor. E aí eu vi ele abrindo porta, ele foi no carro, ele foi preparar os bancos para me levar em algum lugar, né? Vi ele abrindo, escutei ele abrindo porta, e ele chorando, e eu comecei a pedir para o Senhor, faz ele ver que eu estou viva. Porque se ele vê que eu estou viva, eu estou no corpo, ele não vai, né, se desesperar. E aí demorou um pouquinho, ele volta. Eu pedindo ao Senhor. E aí ele voltou. E aí, quando ele voltou, ele diz que ele viu pelo meu olhar, ele acendeu a luz e veio me olhar, ela está morta mesmo, né? Ele arrumando o carro, eu vou na minha sogra, vou dizer que ela está morta, vou. E aí ele vem no quarto, e quando ele acende a luz, ele diz que pelos meus olhos ele viu que eu estava viva. E que eu estava lutando para sair um som da minha garganta. E aí ele veio na mente, eu vou buscar uma água, e com um copinho, uma colher, e vou, parece que ela não consegue falar, porque ela está seca a boca, a garganta, ele busca uma água com uma colherinha e começa a me colocar na boca. E a maneira que foi a minha garganta molhando, realmente, demorou um pouquinho, eu tentava dizer alguma coisa, talvez fazia um barulho, e aí ele viu que não conseguia, ele me pegou e me botou no carro, no banco, desceu, deitou o banco, me colocou deitada ali e estava me levando no pronto-socorro. Depois ele me contou, né? E quando, na época, só tinha o hospital, né? Tinha o Hospital São José, aí ele me levou para o pronto-socorro do São José. Só que no caminho,
ele passa na igreja Assembleia de Deus, na época que ainda tinha a igreja velha e a casa pastoral verde, quem conheceu. E quem morava nessa casa pastoral era um tio meu, irmão do meu pai, que era um evangelista na época. E aí eu estou ali, não estou vendo tudo, mas não consigo falar porque o meu corpo está sendo o sangue fazendo as voltas, regada. Mas eu numa alegria, porque eu voltei e eu pedi uma segunda chance. Então, eu não andava quando aconteceu isso, não me movia, mas na minha mente eu vou me mover e eu vou viver. Quer dizer, a fé era essa certeza. E a certeza de que nós vivemos dentro dele, de Deus. A terra era outra para mim, né? Não era o Deus distante que eu precisava daquela área. E louco, estou naquela situação, mas dentro de mim tem uma alegria. Eu voltei, o que não posso falar, não posso pedir nada, não me movo ainda, mas o meu corpo está aquecendo, eu vou me mover. Zena, conta um pouquinho dentro dele. Dentro dele. Como assim dentro dele? Tá, vou chegar lá. Tá. Mas aí ali o Zizi desce do carro, meu tio vem, começa a chorar de me ver, me pega, começa a chorar e diz para ele, eu entendi que ele levou para o tio orar e chorando ele dizia: o que eu faço com ela? O tio disse: leva no hospital. Não adianta, ela é desenganada, ela não fica lá, mas leva. Parece que ela está querendo respirar, ela está precisando de ajuda. Aí o tio botou a mão, pai, no nome de aquela, né, uma oração rápida, e ele me levou. Aí quando eu cheguei no pronto-socorro, quer dizer, já fui levada direto, ganhei a vez, ele preenche. Aí eles vêm, me olham, dizem, não, ela está morrendo, morreu, né? E me levam direto. E aí eu vejo 3 médicos começam a trabalhar comigo. Talvez os médicos que estavam ali são avisados e começam a mexer comigo. De repente, 2 deles diz assim para um, olha, eu olhei a ficha dela, que o marido preencheu, ela é desenganada, não anda mais, é condenada, e, em outras palavras, não adianta perder tempo. Se ela já era desenganada antes de ter uma parada, se ela for reanimada, ela não tem pressão nenhuma, e eles já tinham tentado tirar minha pressão, ela teve uma parada grande. Se ela já era, quer dizer, já estava feia, depois disso ela não vai, ela vai vegetar. Para que nós vamos ficar reanimando ela? Então, eles estavam tentando fazer a minha pressão funcionar. E 2 desistiram. E um continuou. 2 disseram, eu não vou perder mais tempo, né? E aí esse continuou, pegou uma lupa e veio nos meus olhos dizer, né? Mas que diacho, ela não tem pressão, ela não se mexe, mas para mim ela está viva. Aí ele botou uma lupa nos meus olhos, enquanto ele está bem pertinho de mim, olhando assim, o olho, saiu o som da minha boca. O que saiu? Eu disse para ele, doutor, a vida não termina com a morte. Do outro lado, nós somos as mesmas pessoas. Você já chegou contando. Olha, aí, mas assim, sabe, aquilo muito cansada, Sim. mas eu botei toda a força, estava lutando para sair um som, né? Já chegou E testemunha. aí, quando eu digo isso, ele me responde, ele diz, se termina com a morte, eu não sei. Uma coisa eu sei,
Eu nunca vi uma cena dessa. Você esteve morta por 40 minutos ou 1 hora, aqui o teu corpo. Aí ele estava, só que eu não senti, ele estava passando a mão nas minhas veias e vendo as bolinhas de ar que tinha dentro, que era o sangue querendo passar, né? E você esteve morta, todo o teu corpo diz isso, e você voltar falando. Isso não existe explicação. Para os meus amigos, você ia vegetar. Você está falando. E aí eu disse para... Aí eu disse, mas você é condenada, você, os médicos te deram um diagnóstico. Eu disse, disse, ele me deu mais um tempo de vida. Eu não sei quanto tempo vai ser. Eu queria que o Senhor me liberasse. Eu não ando, então não adianta me prender aqui, né? O que eu podia fazer é falar. E aí ele disse, agora nós já conseguimos pegar um pouquinho a sua pressão. E aí ele tinha, eu não senti, mas ele deve ter me aplicado alguma coisa para ajudar a pressão voltar, né? E aí eu disse, o senhor pode chamar o meu marido lá. Ele disse, eu não posso soltar você assim. Eu disse, ele assina documento. Aí ele chamou o médico, contou, fica quietinha e eu vou falar. E ele falou para o Zizi o que eu tinha falado. Aí o Zizi disse, realmente, doutor, eu pego ela no colo, levo ela, né, na casa da mãe, é bem isso aí. Não, se ela está falando e a pressão voltou, eu assino o que vocês quiserem e eu vou levar ela. E aí eu fui liberada. Agora você vê, isso era madrugada quando eu chego no hospital, ali amanhecendo o dia, quando eu chego no tio, e quando eu chego na minha mãe, já tinha passado o meio-dia, até que eles me liberaram, né? Como que eu saí de uma maca para aquele banco deitado, o banco do carro totalmente deitado. E aí o Zizi perguntou, e agora? Meu Deus, tu voltou. Tu estava 3 dias sem falar antes de eu me apagar, que foi o que aconteceu ali na casa nova. Para onde eu te levo agora? Né? Eu disse, mas eu sabia que era uma alegria dentro de mim, porque eu voltei, né? Mas eu não tinha... Estava começando a ter força para ligar as coisas e falar. Só que para mim já era uma nova história. Eu disse, na casa do meu pai, que aí eu pensei, eu vou esquentar, melhorar e vou contar para ele. Sim. A mágoa que eu tinha e eu pedi uma chance para fazer diferente, para não ter as mãos vazias mais, né? E qual era o problema? O problema era o papai, né? E as mãos vazias. Por que as mãos vazias? Se eu tinha uma mágoa daquele tamanho, eu tinha conhecimento da palavra, mas tinha para mim, não para os outros, né? E aí eu disse no pai, aí eu vou ver o Cílio, na Mana, meu pai e a minha irmã moravam tudo bem próximos, na mesma rua, bem próximos. E aí, quando eu chego no pai, que do Hospital São José, no meu pai, dava uns 25 minutos de carro. Só que assim, Fernanda, aquele caminho do São José até a casa do meu pai, aquele banco deitado, era aquele dia escuro, que não está chovendo, mas já era perto do meio-dia, o dia escuro, que de época de frio, né?
que a luz não apaga porque o dia está escuro. Aí tinha focos acesos. E eu lembro que eu olhava para aquele céu que estava escuro no carro deitada, e eu via os focos, mas tudo era lindo, até o dia escuro era lindo, porque eu tinha ganhado, quer dizer, o Senhor tinha me deixado voltar. E uma alegria que eu não me continha da alegria. E aí, quando ele parou o carro e disse, chegamos. Quer dizer, num carro deitado, tu não sabe onde está, né? Só via os focos. E quando ele disse, chegamos também, até hoje, nunca eu soube explicar. Eu abri a porta e saí do carro. Porque o chegamos, ele fechava a porta do carro, vinha abrir, me pegar no colo e levar para dentro da casa da mãe. Então, ele foi dar a volta. Quando ele deu a volta, eu já tinha deixado a porta do carro aberta e ido. Só que, quando eu bati na porta, a minha mãe veio abrir. Para ela, deve ser a minha filha, um vizinho, né? E quando ela me viu, ela desmaiou, ela caiu. Porque ela sabia como eu estava, sem mexer um dedinho e esperando a minha morte. O Zizi vai chegar aqui dizendo a Zenate morreu. E eu na porta. Você saiu do carro andando? Andando. E a minha mãe era... até os 17 anos, ela foi espírita. Meu avô era médium. E eu creio que mesmo ela evangélica há anos, quando ela me viu na porta, na mente, ela morreu e está aqui na porta. Ela caiu desmaiada, ela tinha problema no coração. E quando ela caiu... Ela realmente caiu? Caiu. E a minha mãe tinha desmaio quando levava um susto. Mas por quê? Por que eu assustei? Porque ela sabia a minha situação. Ela não anda, não fala. Os 3 últimos dias ela está se apagando. Ela apagou-se e veio aqui na porta se despedir, aquela coisa que ela ainda tinha crido desde criança, né? E aí eu me joguei em cima dela, batia no rosto e mãe, eu morri, mas eu voltei. Quer dizer, cada vez mais confusão, né? Mãe? Essa frase a gente conhece como morri, mas passo bem. Mãe, eu morri, mas eu voltei, mãe. Eu voltei, mãe. Aí ela acordou-se em cima dela, chorando. E aí ela viu o Zizi, aí voltou, aí o Zizi levanta ela. E aí penso o choro, né? A mãe levantou, eu me levantei, meus irmãos aí tinham terminado de almoçar. E aí choro, em bairro, casas próximas. O Zizi era uma mania da nossa casa. Após o almoço, tinha café e uma cuca, não era sobremesa. A mãe sempre tinha uma cuca para depois do almoço. E esse dia era um dia de domingo. Então, quer dizer, era o praxe da mesa. Eles não tinham tomado café após o almoço, cafezinho com pedacinho de doce. Aí ele pegou a forma da cuca, pegou o café, botou dentro do carro, olhou para o meu pai e para minha mãe e disse, venham comigo. Vocês vão assustar os vizinhos. E nessa gritaceira, os guris ficam e eu vou soltar vocês numa praia que eu acho que vocês têm muito que conversar. Então, meu marido nos pegou e nos levou na praia de Itaguaçu. Quem é da região sabe o que eu estou falando. Na época, era uma praia de surfista, de onda braba, né? E não sei se ainda é, mas na época era, não tinha muita casa, mas ela tinha aquela areia muito grande na frente da praia, bem firme. E aí, quando chegamos, eu olhei aquela areia branca e
Com aquela alegria que eu estava, eu saí correndo. Nunca tinha corrido na vida, Fernanda. Eu nunca tive firmeza nas minhas pernas, nunca corri como criança. Nunca corri nunca. E aí eu saí correndo. Eu lembro que do lugar que ele me soltou, eu fui até uns montes de pedra, que seria o final da praia de Itaguaçu. E aí, quando cheguei no monte de pedra, eu digo, meu Deus, mas eu estou longe, né? Aí eu fiz meia volta e voltei. Mas aí eu não saí correndo, aí eu peguei pauzinho, aqueles pauzinhos que tem na beira. Sim. E peguei os pauzinhos e comecei a escrever, porque parece que eu ia explodir. Eu comecei a escrever para Jesus coisa na areia. Escrevia, e aí a água vinha, batia bem pertinho da água, apagava, né? Eu corria de novo, e eu nunca consegui fazer isso. Quando eu era menina, era uma das coisas que os meus irmãos pegavam os toquinhos de pau e escreviam, e eu ia tentar, eu caía de ponta cabeça. Então, correr, eu nunca tinha corrido, eu tinha 25 anos, eu nunca tinha escrevido com toco de pau na areia, porque eu perdia o equilíbrio, ia de ponta cabeça, e aí, né, tinha que correr, me acudir. Aí eu tinha dificuldade de levantar, então era como eu nunca fiz isso. Eu tinha que dizer, meu Deus, eu voltei, né? Voltei o que eu nunca fui. E aí, de repente, eu olho, aí estavam eles, o pai, a mãe, o Zizi, olhando para mim, chorando, vendo. Eu sei que nessa corrida até carambote eu virei, porque eu nunca tinha correndo, escrevendo, digo, vou fazer um carambote. Aí fiz loucura. E aí quando cheguei da corrida, o meu pai chorando, disse, filha, tu tá o que tu nunca foi. Que coisa louca. O que tu tem para me contar? Sim. Aí eu contei para ele Boa. que eu contei para vocês nesse episódio, né? E aí eu disse para ele, pai, eu ganhei um tempo para viver. Eu queimei a minha vida em 25 anos. E ele me deu uma nova chance. E aí foi tão lindo, porque aí contei a história para ele da mágoa dos 8 anos que eu ouvi e que eu culpei ele, só que eu só fui entender que eu tinha mágoa lá em cima, que aí eu fui condenada. E foi tão lindo, porque ali ele fez... Meu pai era um homem brabo, muito... Ele amava, mas ele só demonstrava para a gente quando a gente estava muito doente. A gente sabia que ele amava pelas atitudes dele. Zena, eu vou pedir para você segurar e contar essa parte ainda com mais detalhes no nosso próximo episódio. É mesmo, já terminou. Passou muito rápido, ainda bem que nós temos o Arthur aqui. Temos alguém para nos ajudar. Porque senão a gente fica aqui e né, vai passando o tempo, porque são coisas muito importantes. Muito importante. Detalhes que são Forte. Vivos e que vivem até hoje, né, Zena? Porque tudo que você viveu até hoje é demonstrado no teu dia a dia. Todo mundo que te conhece sabe disso. O resultado dessa experiência que você teve está alcançando as nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Então, gente, eu queria agradecer vocês por estarem aqui, por escutarem toda essa história até agora. Tem muito mais coisas para acontecer ainda nessa mesa. Nós vamos ainda passar depois, né? A minha vida, eu digo que a minha vida, ela teve uma história até os 25 e uma dos 25 para cá. Tem bastante coisa. Vida. Tem muita coisa para vocês saberem ainda. Então, por hoje, é tudo isso. É tudo isso. Um beijo. Deus abençoe.